quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nesse texto está anunciado aí, que é o Provérbio 19, 21. E mesmo assentado como você está, eu queria convidar você a ler comigo esse texto, que está na tela aqui, na versão da NVI, tá bom? Você pode, mesmo assentado, você levanta a sua voz e você lê comigo, Provérbios 19, 21. Vamos lá, juntos? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Hoje estamos no último culto de domingo do ano e eu quero, ao mesmo tempo, revisar tanto aquilo que passou, quanto aquilo que nós ainda vamos passar, né? Aquilo que a gente está projetando para o ano seguinte. Sabe que toda a nossa vida, ela gira em torno das coisas que nós planejamos, das decisões que nós tomamos, de escolhas que nós fazemos. Nem sempre o que nós planejamos fazer conta com um bom planejamento, né? Nem sempre o que eu quero fazer, o que você quer fazer, está bem planejado. E por isso que a gente se frustra. Porque as coisas não acontecem como a gente planejou, como a gente planeja. Também nem sempre o que nós planejamos é possível alcançar devido a vários fatores. Então, eu tenho certeza que hoje você está aqui fazendo uma análise do ano que passou e você está pensando assim, puxa, tem coisa que eu planejei e eu consegui. Mas tem coisa que eu planejei que eu não consegui. Isso também gera algum tipo de frustração. Porque a gente não consegue alcançar tudo aquilo que a gente planeja no início de um ano. Esse provérbio 19, 21 que lemos, naquela versão chamada Nova Versão Transformadora, a NVT, esse verso está assim: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Ou seja, uma coisa é o que a gente planeja, outra coisa é o propósito que Deus tem para nós. E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje à noite aqui, fazer você pensar nesse último culto de domingo desse ano 2024. Nem tudo que você planeja é propósito de Deus. E nem todo o propósito de Deus, Deus vai te forçar a fazer. Às vezes Deus vai deixar você cumprir os teus planos. Mas o fato de que o que você planejou fazer ao longo do ano deu certo, não significa que isso era propósito de Deus. Da mesma sorte, aquilo que você planeja fazer para o próximo ano, nem sempre que você está planejando, de fato é o propósito de Deus. Por isso, olhando para o que ocorreu durante o ano, a gente precisa avaliar o quanto do que foi feito atingiu o propósito de Deus. Ou seja, o que de fato foi feito segundo a vontade de Deus e promoveu a glória de Deus. Por vezes nossos planos eles podem ser concluídos com êxito, mas mesmo sendo concluídos com êxito, esses planos podem nos desviar do propósito de Deus. Como se fosse, sabe, aqueles marcadores digitais de nível de bateria. Então, imagina assim, você pode estar terminando o ano pensando assim, um marcador de nível dos seus planos está verde. Mas o marcador de nível do propósito de Deus está vermelho e está piscando. Está piscando. Consegue entender a diferença? Uma coisa é o plano que eu tenho. Outra coisa é o propósito que Deus tem. Da mesma sorte, com base nesta avaliação, nós precisamos olhar para o próximo ano e já tentar ajustar os planos ao propósito de Deus. Para que no ano que vem, a essa época,
os nossos marcadores estejam todos sinalizados como verde. Ou seja, tanto os planos que nós planejamos, quanto o propósito de Deus, estão sendo atingidos, alinhados, ajustados. Quando se faz isso, o nosso tempo é muito mais bem investido, muito melhor investido. Porque o que o provérbio está sugerindo aqui é que o que conta para Deus são aqueles planos que são adequados ao propósito de Deus. É isso que conta para Deus. Lembra que em determinado momento o salmista vai dizer assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O que conta para Deus são aqueles planos que são adequados ao propósito de Deus. E não apenas bons planos, que a gente entende que é para nós. Quais são os seus planos para 2025? O que você está planejando, almejando? Mudar de cidade? Talvez trabalhar em outro lugar? Ganhar mais? Economizar mais, quem sabe? Emagrecer? Ficar no shape? Está pensando em casar? Está pensando em ter outro filho? Está pensando em fazer uma viagem? Esse é o seu plano para o ano que vem? Talvez seu plano seja encontrar o amor da sua vida. Talvez seja comprar uma casa, um apartamento, trocar de carro. Quais são os seus planos para 2025? O que você está planejando? A questão é como a gente vai alinhar o plano ao propósito. Como que nossos planos podem ser ajustados aos propósitos que Deus tem? Porque uma coisa é o que eu estou querendo fazer, outra coisa é o que Deus está querendo fazer na minha vida. A primeira coisa é plano, a segunda coisa é propósito. Propósito que Deus tem. Aqui dar atenção então, alguns provérbios do livro de Provérbios nos ajudam, nos auxiliam nisso. Eu queria te levar a meditar em três coisas que nós precisamos dar atenção agora, já, para que os nossos planos estejam alinhados ao propósito que Deus tem. Primeira coisa a dar atenção é a chamada primazia, e eu vou explicar isso. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isto é, você quer alinhar os seus planos ao propósito de Deus, você tem que dar atenção ao que está sendo primário em sua vida. Aquilo que vem primeiro na sua vida. A primazia, isto é, a prioridade, o primeiro lugar, deve ser oferecido a Deus na definição quanto a em que vamos empregar nosso esforço no próximo ano. Porque eu sei que quando a gente faz alguns planos, por exemplo, quero viajar o ano que vem, quero ir, sei lá, para algum lugar, algum país, algum outro estado, passar um tempo em algum lugar. Quando você começa a planejar algo assim, o que você faz? A primeira coisa que você faz é pensar: eu preciso de dinheiro para isso. Você começa a pensar: de onde eu vou tirar esse dinheiro? E o que eu vou cortar nos meus gastos? Quando é que eu começo a economizar? Eu começo a procurar uma agência de viagem, começo a pensar assim: quem pode me ajudar a planejar essa viagem? Quanto vai custar? E por aí vai. Mas quando a gente fala de primazia, é pensar assim: eu quero fazer uma viagem o ano que vem. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou perguntar para Deus se Deus quer que eu faça a viagem o ano que vem. Amém? Está comigo? Está entendendo? Coisa simples demais, não é? Mas a pergunta é: você faz isso? Eu faço isso. Não, eu não faço, você também não faz. Porque quando a gente começa a planejar o nosso ano, a gente começa a fazer cálculos, criar estratégias. Mas a gente não busca ao Senhor.
A versão da Bíblia chamada Nova Tradução na Linguagem de hoje, ela traduziu esse provérbio 16:3 dessa forma: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Peça a Deus que abençoe. Fale com Deus sobre isso. Você quer que seus planos sejam bem-sucedidos? Alcançando os propósitos de Deus, você tem que consagrar ao Senhor tudo o que você faz. Coloca tudo isso diante de Deus. Consagrar a Deus, confiar a Deus tudo o que faz, literalmente no texto hebraico, significa rolar para o Senhor tudo que pesa. A expressão é a ideia de tira dos ombros um peso e transfere esse peso para alguém que é mais poderoso, alguém que é mais forte, que é mais capaz de suportá-lo. É a ideia de alguém que está rolando uma grande rocha, sabe, uma pedra, e está rolando, de repente ele sai e diz assim: olha, por favor, me ajuda aqui. O que o texto está dizendo é: consagra isso que você está empurrando a Deus. Deixa Deus empurrar por você. Confia que Ele pode empurrar. E aí você vai ser bem-sucedido. Essa atitude, ela implica em reconhecer que nós não temos todo o controle da situação. E que há uma sabedoria maior na qual a gente deveria depender. Eu dependo de uma sabedoria que é maior que a minha. Então eu confio, eu consagro, eu peço orientação, eu deixo que Deus interfira no plano que eu estou querendo fazer. Quando a gente consagra tudo a Deus, nós estamos nos libertando do fardo, do controle excessivo, da ansiedade, abrindo espaço para a orientação divina. Então Deus pode entrar com uma orientação, e eu então saio do controle, e eu saio dessa ansiedade, né, de achar que tem que acontecer do jeito que eu acho que tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer. Tiago, quando ele escreve a sua carta, lá no Novo Testamento, ele vai apelar aos seus leitores para darem a primazia a Deus nos movimentos que eles desejavam fazer em suas vidas. Tiago 4, 13 a 15, o texto diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Tiago diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, Tiago diz, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Percebe? Se o Senhor quiser. Então, envolva Deus na sua agenda. Envolva Deus nas suas escolhas, na tomada de decisão. Creia que há uma mão orientadora em cada passo da jornada. Você não precisa ficar planejando coisas sozinho, sozinha. Mas você pode contar com a ajuda de Deus para que o plano que você tem atinja o propósito que Deus também tem. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Essa é uma forma de alinhar os seus planos ao propósito de Deus. Então, antes de adotar qualquer plano, pergunte a Deus se esse plano se ajusta ao propósito que Ele tem para você nesse tempo. Porque muitas vezes nós estamos planejando coisas. Nenhum de nós está aqui pensando assim: vai começar o ano que vem, não tenho nada em mente. Você tem coisas em mente, você tem sonhos em mente, você tem anseios, planos. Mas a questão é, esses planos, eles vão atingir o propósito que Deus tem? Está dentro do propósito que Deus tem? Para isso, primeira coisa, dê primazia a Deus. Pergunta para Deus. Consulte a Deus. Consagre a Deus seus planos. E a Bíblia está dizendo que eles serão bem-sucedidos porque eles vão alcançar o propósito que Deus tem. Uma segunda coisa que a gente deve dar atenção ao planejar o nosso próximo ano é a paciência. Provérbio 21:5 nos instrui assim: os planos bem elaborados levam à fartura,
Mas o apressado sempre acaba na miséria. Presta atenção numa coisa. Entender o propósito de Deus é uma tarefa que exige paciência. Por isso, a pressa sempre vai mais atrapalhar a vida do que ajudar. E quando a gente planeja alguma coisa, quando a gente percebe que é possível a gente alcançar algum plano, mas a gente tem uma pressa que só, né? Quando você percebe assim, quando, por exemplo, você planeja assim, eu vou comprar meu primeiro carro. E aí você descobre que com o 13º que você economizou, mais umas economias que você tem, dá para dar uma entrada. E você já foi numa loja, você já viu um modelo de carro, você já viu um preço. E o moço fez um cálculozinho lá e dá para pagar a prestação em 60 meses. Você fica empolgado para aquilo, você nem dorme à noite. Você pensa, eu vou fechar esse negócio antes que venda aquele carro. Mas o que Provérbios está orientando é, os planos precisam ser bem elaborados. Não seja tão apressado assim. Elabora um pouco mais. Tenha um pouco mais de paciência. Porque quem é apressado, o provérbio diz que acaba na miséria. O provérbio está chamando a atenção para isso. Porque ninguém em sã consciência, planeja fracassar. Né? Você está doido, está doida. Você não está assim, ano que vem eu quero fracassar. 2025 para mim, eu quero empobrecer. Eu quero ser derrotado. Eu quero acabar na miséria. Ninguém está planejando isso em sã consciência. Os nossos planos carregam consigo a intenção de faturar, de vencer, de crescer, de prosperar. É tudo que a gente fala um pro outro dia 31, não é? Ninguém abraçou e diz assim, eu desejo que seu ano que vem seja um ano de fracassos. Para a glória de Deus. Mas ninguém diz isso. Porque as palavras-chave nessa época é prosperidade, vitória, não é? É isso que a gente está buscando. Então todos nós estamos planejando coisas boas. Ninguém está planejando fracassar. O que o provérbio está instruindo é, se é isso que você deseja, se é ao lugar certo que você pretende chegar e permanecer lá, então é preciso ir com calma. Se o seu plano é sucesso, é prosperidade, é realmente assim conseguir vencer no próximo ano, o provérbio está dizendo assim, ó, planeja com excelência, elabore cálculos, tenha paciência. Porque com paciência você alcança o propósito de Deus. A NVT traduziu assim, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. E aí que a NVT captou uma coisa do texto aqui, né? Não tome atalhos. Porque a pessoa impaciente, ela vai tomar atalhos. E quem toma atalhos não tem paciência, não planeja com calma. Quem toma atalhos não atende e não atinge o propósito de Deus. Por isso que é importante em nossos planos a gente aplicar paciência. Tenha paciência. Porque às vezes algo que vem se deteriorando ao longo de anos, não vai ser no ano que vem que vai ficar tudo bem. Calma, tenha calma. Uma vida financeira totalmente desorganizada há anos, não vai se organizar talvez o ano que vem. Talvez comece a se organizar. Mas precisa ir com calma. Porque com calma você entende qual é o propósito de Deus. Senão os seus planos serão só seus planos. Mas eles não vão estar de acordo com o propósito de Deus. Isso porque o propósito de Deus, ele não se trata apenas de entender o que Deus quer que façamos. Mas o propósito de Deus também tem a ver com quando Deus quer que façamos. Quando? Porque tem uma coisa chamada tempo de Deus. E nem sempre o meu relógio, o seu relógio tem a ver com o tempo de Deus. Por isso que paciência é importante. Para não se precipitar.
para não fazer algo que está fora do tempo de Deus. Lá no Antigo Testamento, 1 Samuel 13, tem uma narrativa que exemplifica bem isto. Não sei quanto você conhece o Antigo Testamento, mas 1 Samuel 13, do versículo de 1 a 13, tem uma história interessante, porque o rei Saul era o rei Saul reinou por décadas sobre Israel, o primeiro rei de Israel, e diz que o rei Saul, ele tinha um filho, o Jonatas, e o Jonatas, em determinado momento lá da história deles, ele ataca um destacamento militar dos filisteus e provoca a fúria dos filisteus. E diz então que os filisteus, eles acabam organizando um exército gigantesco e vêm numa reação contra Israel. E Saul então fica apavorado com aquilo. Nós precisamos nos defender, precisamos atacar os filisteus antes que eles nos ataquem. E o texto dá a entender que o Samuel, que era o sacerdote e o profeta, diz para Saul, orienta Saul, dizendo assim: olha, aguarde por 7 dias. E no 7º dia eu vou vir e nós vamos consagrar esse tema ao Senhor. Nós vamos sacrificar ao Senhor. Nós vamos consultar a Deus. E aí então você vai enfrentar essa batalha. E diz então que o Saul fica impaciente. E ao raiar do 7º dia, que é o dia em que Samuel combinou de vir, ele começa a olhar no relógio, diz que ele começa a olhar para os soldados que estão impacientes. Ele começa a receber notícias de que os filisteus estão se aproximando. Ele começa a ficar apavorado. Ele diz assim: olha, pega aí uns animais. Samuel não chegou, não vem, não sei onde está, não mandou mensagem, não atende celular, né? Não leu o WhatsApp que eu mandei. Eu vou sacrificar. Diz que ele sacrifica. E aí os versos de 11 a 13 registram a conversa entre Samuel e Saul. Porque o Saul acabou de sacrificar, Samuel chegou. E a conversa registrada lá diz assim: e perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, resposta do profeta, ao rei. Porque quando você lê o argumento do rei, você fala assim: nossa, mas ele tinha razão, não é? Porque assim, puxa vida, você não chegou, porque a culpa é de todo mundo, menos dele, né? Você não chegou na hora, os soldados estão impacientes, filisteus estão se aproximando, olha quanto motivo eu tenho. E eu pensei assim, espiritualmente, eu não posso ir para essa guerra sem consultar o Senhor. Então vamos fazer o culto, já que o pastor não chegou. Vamos fazer o culto, né? Nós mesmos. Tá bom assim? Samuel responde assim: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Sabe o que aconteceu? A partir daqui, Saul perdeu o reinado para o Davi. Presta atenção numa coisa. Isso que acontece aqui confirma o que Provérbio 21:5 diz. O apressado sempre acaba na miséria. O que Saul elaborou foi um plano aparentemente bom, espiritual. Não posso ir para essa guerra sem consultar o Senhor. Mas não atendia ao propósito de Deus. A falta de paciência o fez agir como um tolo. O fez assumir um papel que a ele não cabia. Você não tem competência para fazer isso. Isso é papel do profeta, do sacerdote. Não se meta onde você não é chamado. É isso que Samuel falou para ele. Você é rei, você é comandante.
Você lidera um povo, mas não se atreva a fazer uma coisa que Deus não te chamou para fazer. O seu plano, joinha, bateria no verde. Mas o propósito de Deus, negativo, bateria vermelha. Cumprir um plano, não atingiu um propósito. Falta de paciência. Veja como a paciência é importante. Paciência vai ser algo importante para que os seus planos estejam alinhados ao propósito de Deus. Não perca a paciência. Deus te dará 365 dias no ano que vem. Tenha paciência. Planeje as coisas com calma. Porque não basta apenas atingir os seus planos. Importa cumprir o propósito que Deus tem para você. E um terceiro elemento que a gente precisa dar atenção, se a gente quer que os nossos planos estejam alinhados com o propósito de Deus no ano que vem, é a prudência. O provérbio 20:18 nos lembra: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Se queremos que nossos planos estejam alinhados ao propósito de Deus, nós precisamos envolver outras pessoas em nosso planejamento. Isso é prudência. A Bíblia, ela assevera que buscar e receber orientações, que acatar conselhos é algo importante na definição dos nossos planos. Ainda que não gostemos tanto assim disso. E a gente não gosta disso porque isso ameaça a nossa autonomia. Isso atrapalha a tendência que nós temos de fazer tudo do nosso jeito, de acordo com o nosso tempo. O propósito de Deus, ele é mais bem definido na interação com outras pessoas, ouvindo e dando atenção ao que as pessoas têm a dizer. Por isso, a segunda parte do provérbio diz que quem sai à guerra precisa de orientação. Você precisa da opinião das pessoas. É importante ter pessoas envolvidas nos seus planos. Envolva pessoas nisso. Busque orientação antes de tomar decisões, de assumir alguma mudança em sua vida. Porque as pessoas, elas podem ver o que você não quer enxergar. Elas podem te alertar para riscos que você está assumindo nas escolhas que está fazendo. Isso é prudência. Por isso que a Bíblia insiste nisso. Busca conselho, converse com alguém, consulte alguém. Porque às vezes o plano que você tem na sua cabeça, ele está bem formatado, está tudo bem. Ele é ótimo. Mas para que ele esteja de acordo com o propósito de Deus, Deus vai usar pessoas para confirmar isso para você. Para te dar paz, tranquilidade que você precisa para seguir adiante com esses planos. Isso é prudência. Deus usa pessoas para nos orientar. Sabe que tem outros provérbios também que reforçam isso. Por exemplo, Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O provérbio 15:22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbio 19:20 diz: ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio. O provérbio 24:6 diz: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Pessoas participando dos nossos planos é muito importante. É uma forma de Deus nos dar sabedoria, nos confirmar que aqueles planos têm a ver com seus propósitos. Prudência é algo que fará diferença na sua vida no próximo ano. Para ajustar os seus planos ao propósito de Deus. Seja prudente. Está pensando em fazer alguma coisa? Pergunta para alguém. Essa é a razão de ser de uma igreja.
Porque sempre na igreja tem alguém que já teve um carro como aquele que você quer comprar. Sempre na igreja tem alguém que já trabalhou numa área que você está querendo trabalhar. Sempre na igreja tem alguém que já rompeu um relacionamento como você está querendo romper. Sempre na igreja tem alguém que pode te emprestar sabedoria numa situação que você ainda não viveu. Isso é prudência. Envolva pessoas nos seus planos. Porque quando você faz isso, você consegue entender se o plano está alinhado ao propósito que Deus tem. Falando em conselho, vamos nos atentar ao conselho do Salmo 32:9. Lá diz assim: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam de ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedece. Se a gente alinhar os nossos planos ao propósito de Deus, Deus não precisará nos controlar com freios e com rédeas. Sabe que a gente acostuma a viver assim, não é? A gente passa o ano inteiro sendo controlado por Deus com freios e com rédeas. A gente acha que está tudo bem. A gente se contenta com isso. Os nossos planos parecem que estão dando certo. Mas nem sempre esses planos que estão dando certo têm a ver com o propósito de Deus. A gente acostuma viver como aqueles relógios de ponteiro quebrado, sabe? Porque um relógio de ponteiro quebrado tem 2 horas no dia que ele está certo, não é? Se o relógio quebrado parou às 2 horas, ele está certo 2 vezes no dia, não está? Ele pode estar errado o dia inteiro. Mas chega 2 da tarde e fala, olha, está marcando a hora certa. Dá para usar esse relógio, não dá? Quando chegar 2 da manhã, você vai olhar, está certo o relógio. Sua vida é assim? Tem gente que vive assim. É um relógio quebrado. Tem 2 momentos no dia que dá certo. Ela fala assim, tá bom, tá ótimo. Mas está quebrado, está tudo errado. Não se contente com uma vida que parece um relógio quebrado. Que quando você olha, deu certo. Calhou que é aquela hora mesmo. Tem que ter uma vida mais excelente. Mais de acordo com o propósito que Deus tem. Deus não quer que a sua vida seja um relógio quebrado. Deus quer que a sua vida funcione. E funcione para a glória dEle. Atendendo o propósito dEle. Significa que Deus tem plano para você. Talvez a gente não tenha plano para Deus, né? Dizer assim, o ano que vem eu preciso fazer um monte de coisa. Para Deus, sobrar eu dou. Mas saiba que Deus tem plano para você. Deus quer que você atinja o propósito que Ele tem para a sua vida. Então pensa, quais os planos que você tem para o próximo ano? Vamos revisar os nossos planos? Fazer uma revisão deles? Vamos dar atenção a essas 3 palavras: primazia, paciência, prudência. Pergunta para Deus, antes de qualquer plano, antes de assumir qualquer caminho, antes de entrar qualquer porta, pergunta para Deus. Consagra isso a Deus. É a primeira coisa. Tenha paciência. Não se apresse. Faça os cálculos direitinho. Busque a orientação de Deus para isso. Seja prudente. Fale com pessoas. Creia que Deus pode falar por meio delas. E que Deus quer te orientar através dos relacionamentos que você tem. Quando alguém não tem a sua opinião, não aprova o seu plano, não é só uma pessoa chata no seu caminho. Às vezes pode ser Deus dizendo assim, olha, melhor não fazer isso. Porque esse plano, embora pareça excelente, bom, ele não atinge o meu propósito.
O meu desejo é que você se adentre ao próximo ano e termine a essa época, né, o ano que vem, com esses marcadores lá em cima. Consegui atingir meus planos, mas também consegui atingir o propósito de Deus. Não basta simplesmente você alcançar os seus projetos, se isso não está, de fato, glorificando a Deus nessa terra. O que Deus quer é que os seus planos estejam alinhados ao propósito dele. Quando está alinhado, pode ser que você passe por frustrações, dificuldades, derrotas, mas se isso é propósito de Deus, você passa por isso com alegria, porque você entende que eu estou cumprindo o propósito de Deus. Coloquei Deus em primeiro lugar, tive paciência, fui prudente. Quando a gente faz assim, estamos caminhando debaixo da orientação de Deus. Amém?